um tem as suas batalhas, não é verdade? Não interessa a idade, viu? Tem que estudar, tem que ir para a escola, hora de brincar, hora de tomar banho, hora de comer isso. Todo mundo tem. Quando criança, e nós, quando crescer, você tem que, ó, tem que sustentar a família, tem que trabalhar, é isso, é aquilo. Todo mundo, pessoal. E sempre foi assim. Sempre foi. E muitas vezes você é cercado por situações e você não consegue ver nada de bom naquilo. Teve um ano na Bíblia aí, mais ou menos 850 anos antes de Cristo, ó. Nós temos a 2000. O que tem uma história de 2.800 anos, mais ou menos, que aconteceu, tem a ver comigo hoje? O que tem a ver com você hoje? E aí, uma das coisas é que o homem é homem. O homem sempre foi homem. Sempre foi. E o mais importante, o nosso Deus sempre foi Deus. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é ontem, hoje, será amanhã. Então nós temos que aprender com situações que acontecem. Se você não acredita que acontece no seu irmão, olha na Bíblia. Na Bíblia tem história para todo mundo. Em todas as situações. Pode acreditar. Todas. E aí, no período histórico onde o reino era dividido, tinha o reino do norte, né, que chamava lá o reino de Israel, o reino do sul, que era o reino de Judá. Havia um ataque, os inimigos iam atacar o reino, e Deus revelava para o profeta a estratégia do inimigo. Olha que lindo! E aí, o profeta falava assim para o rei, olha rei, não vai por esse caminho, porque o inimigo está lá. Aí o rei, as pessoas andavam pelo outro caminho. E aí eu já aprendi muito. Porque se você está conversando com Deus, você é livrado de coisas que você nem imagina. Se Deus está na condução da sua vida, e Ele vai te conduzindo, Ele está te livrando de coisas que você não imagina. Fica firme aí. E essa história está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6, lá. Eu não vou contar a história inteira aqui, só um pedacinho. E aí o rei inimigo falou assim, nós temos algum dedo duro aqui. Tem algum espião entre nós. Lá a discussão no reino do inimigo. Aí, não, senhor, aqui não. É que lá no reino, lá no povo de Israel, lá, tem um filho de Deus, que Deus revela para ele as nossas estratégias. Aí o inimigo fala assim, então vamos lá matar esse cara. Fantástico. O inimigo quer destruir a gente, não tem jeito. Aí o inimigo vem. E o inimigo então cerca a casa desse profeta aí. E esse profeta, ele ora a Deus, resumindo a história. E Deus manda uma neblina ali, as pessoas não conseguem enxergar nada, não sabem o caminho. E esse profeta, eu posso conduzir vocês até tal lugar. E esse profeta então conduz esse exército inimigo na presença do rei de Israel. O profeta, ele me deu uma grande lição, ele sabe, às vezes as pessoas querem te derrubar, te humilhar. Você não tem que desejar um mal para ela. Elas estão cegas. E a nossa luta não é contra a carne, sabe, nem sangue, não é contra as pessoas. Quando você entender isso, aí você vai entender que Jesus falou, ora pelos seus inimigos, né? Abençoa aqueles que vos caluniam. Nós temos que aprender muito. E quando o inimigo, ele é capturado, ele é levado lá, ele é alimentado, e o rei fala, vamos matar, vamos matar. Aí o profeta fala, não, não mata, alimenta e poupa a vida deles. Misericórdia eu quero, não sacrifício. E aí, eles vão embora. E aí ficou um pouquinho de paz, só que nem muito. E aí eu quero mostrar para vocês o que acontece. Algum tempo depois, esse rei, Ben-Hadad, que é o rei da Síria, a Bíblia diz isso, lá no 2 Reis capítulo 6, ó, ele mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O inimigo volta, meu amado, não tem jeito. E o cerco durou muito tempo. E o povo de Samaria, eles não saíram para lutar, eles ficaram na dele. De repente vamos ficar aqui, a nossa muralha é intransponível, né? Não vai acontecer nada. Só que causou tanta fome, uma situação ficou tão difícil, causou tanta fome,
que ficou muito caro o alimento ali. E aí a Bíblia diz lá que causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Eu acredito que a sua situação não está tão difícil assim, não é verdade? Mas não é que isso vai aliviar a sua situação, não é essa a ideia. Mas na Bíblia tem situação pior. Quer piorar? Vamos piorar. Mas, aí eu pensei aqui, poxa vida, né? O Israel, o Samaria, poupou a vida do inimigo. Mas o inimigo não está nem aí não, viu? E aí, eu pensei o seguinte: o que tem destruído você? O que tem me derrubado? O que tem me destruído muitas vezes? Nós temos que eliminar. A gente pode poupar. Tem que cortar. Eu não tenho entendido muito bem isso, mas o Eliseu vai explicar daqui a pouco, tá bom? E o inimigo não descansa, tá? Se você está passando por situações, ele vai voltar. Outra coisa. Ficou tão duro aí, que uma mulher combinou o seguinte com a outra: ei, vem cá, tá com fome? Tô. Olha para o meu filho, olha para o seu. Pelo amor de Deus, tampa o ouvido vocês, crianças. Tampa o ouvido. Crianças, tampa o ouvido. Mamãe falou assim: vamos matar o meu filho hoje? Vamos fazer um cozido? E amanhã a gente mata o seu e a gente come. Pois é. Povo mau, né? Graças a Deus, né? Que nós temos pão, temos tudo isso. Aconteceu isso na cidade. E eu estava pensando, né, que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso... Porque as crianças, para mim, na Bíblia, quando você lê, elas representam o futuro, né? A gente não pode matar o futuro, né? Nós temos que cuidar muito bem deles. Muito bem. É quando a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, na verdade. Quando ela crescer, jamais se esquecerá dele. Mas aí, olha só. Bom, o fato é o seguinte: o rei, ele chega assim: mas se Deus não pode fazer nada por vocês, eu também não posso. E mais, vai matar aquele profeta Eliseu lá, vai matar o profeta. Porque é por causa dele. Porque nós não matamos o inimigo, o inimigo voltou. Olha o que o cara pensou. E às vezes nós queremos culpar a Deus por algumas coisas, ao invés de buscar a Deus quando nós tivermos algumas situações. Porque eu tenho aprendido que muitas vezes nós pedimos para Deus sem necessariamente pedir. As nossas atitudes que nós vamos tomando sem consultar a Deus, nós estamos pedindo para Deus e as consequências vêm. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que quando você buscar a Deus de coração, Ele vai te atender. O rei manda matar o profeta. E o profeta vai até lá. Aí o Eliseu, que é esse profeta, lá no capítulo 2, no capítulo 7, versículo 1, o Eliseu chega até lá, e ele fala assim: olha, eu sei que a situação está difícil, Deus permitiu isto, Deus permitiu que você estivesse nessa situação, e ele fala assim: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Com Deus é assim, são 2 pesos e 1 medida. Mas olha só, a palavra do Senhor vem. A provisão do Senhor é anunciada. É como se eu estivesse falando o seguinte para você hoje: olha, ei, Deus ouviu a sua oração e a provisão está a caminho. Aleluia! Eu não sei o que você veio buscar, mas Deus fala: eu ouvi. Eu estou no controle. A provisão está a caminho. Presta atenção. O problema é assim. Cada um tem a sua lição de casa. Deus vai pegar você individualmente, mesmo colocando ao lado de alguém, que é o seu cônjuge, mas Ele vai trabalhar individualmente em situações, nem que os dois estejam passando.
E você pode não acreditar, mas a Bíblia diz que Deus pesa tudo na balança. Não se engane o homem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem jeito. Mas nem todos recebem a palavra da mesma maneira, com a mesma fé. E isso é comum, e você vai aprendendo isso. Por quê? Nessa situação, ao lado do rei, tinha um oficial, cujo braço, né, ele era o braço do rei. O rei apoiava nesse braço direito, ele era o braço direito do rei, a Bíblia diz. Olha só, o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Quer dizer, nem todos vão receber uma palavra de fé. Nem todos. E aí, o Eliseu fala assim para ele, ó, o Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. É como se Deus falasse: você vai ver milagres acontecer, mas como você não tem fé, você não vai participar. É como se o ano 2022, Deus está falando o seguinte: olha, eu quero que você viva pela fé. Eu vou prover, eu vou conduzir, eu vou direcionar, eu vou pesar, eu vou alimentar, eu vou livrar, eu vou cuidar do inimigo. Fica firme, crê somente. E aí, nós vamos ter que aprender uma coisa: a viver pela vista ou pela visão. Nós somos limitados. Nós queremos ter o controle. Nós queremos viver pela vista. E é muito comum isso em nós. Será que eu consigo? Será que eu vou? Será que eu não vou? É muito difícil muitas vezes você dar um passo de fé. Mas eu quero falar para você o seguinte: nós precisamos viver pela visão. E quando Deus fala: eu estou no controle, eu vou prover, eu estou conduzindo, eu estou medindo, nós temos que acreditar. Porque se você não acreditar, você verá pessoas participando de milagres e você não vai só ver. Não tem problema. Você vai ter mais uma chance. Daqui a um ano, nós podemos fazer o culto do testemunho. O que aconteceu durante esse ano com você? Vamos embora. Olha que lindo. Vai escrevendo como você está hoje e o que Deus vai fazer. E uma outra coisa, né? Não adianta. Quem não crê, não viverá as promessas. Guarde isso. Mas, quem está dizendo isso? É o Eliseu. Eu falei assim: Cícero, eu mesmo pensei, falei comigo mesmo: mas quem está falando é o profeta Eliseu. É o profeta Eliseu. Aí eu falei assim: caramba, né, meu? Como é que foi o chamado de Eliseu? Porque aqui, nós nos achamos o menor, o pior, o menor de todos. Eu não tenho nada, Deus não vai me usar, eu não tenho nada para oferecer. E tem vários casos assim na Bíblia. Mas, por Eliseu chegar e dar uma palavra de fé, assim, para mim, para você, que está registrado na Bíblia. É a história dele, é ele que está falando. Deus tem uma situação muito, muito mais difícil, que eu nunca vi isso. Graças a Deus. Uma situação de canibalismo, nunca vi. Mas para ele falar aquilo, como que ele está tão maduro para falar aquilo? Porque uma questão, né, de maturidade, né, não é opção, não é? A melhor idade é natural. Você vai envelhecer. Mas a maturidade é opcional. Como aquele homem chegou ali? Nós estamos no capítulo 2, né? O capítulo 7, segundo Reis. Mas eu falei: caramba, como é que o Eliseu chegou a isso? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Um pouquinho antes, como é que o Eliseu, como é que amadureceu
aquela fé, aquela intimidade com Deus, porque nós queremos hoje já ter essa maturidade, sem passar por nada. E aí eu falei, caramba, deixa eu ver um pouquinho a história do Eliseu, bem rapidamente, para o pessoal entender aquele momento, aquela palavra que ele fala. No capítulo 19 de 1 Reis, o Senhor, ele fala para o profeta Elias, o antecessor de Eliseu, que muita gente conhece, mas o foco não é o Elias. Mas eu quero o seguinte, Deus fala com Elias, Elias, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Bel-Meolá, para suceder a você como profeta. Eu achei. As pessoas podem olhar para você, pode não dar nada para você, mas sabe quem te escolheu? Quem te escolheu? Deus. Foi Deus que escolheu. Ele há de completar a obra na sua vida, meu amado. Nós temos que aprender a viver segundo o direcionamento dele. E aí, olha que lindo, meu amado. Se você foi escolhido por Deus. Eu não sei porque ainda, nem o Eliseu sabia. Mas é muito interessante que o antecessor dele, que é o Elias, ele vivia uma vida íntegra, de obediência. É legal você conhecer a história dele. Mas eu quero pegar alguns momentos. O que fez com que o Eliseu chegasse naquela situação difícil e falasse para você, olha, está difícil a situação, não está? Eu sei, tem gente matando gente para comer, mas olha, amanhã vai ter alimento na sua casa. Se você crer, você verá e participará. Bom, e aí o Eliseu foi. Então Elias saiu de lá e encontrou quem? Deus sabia onde Eliseu estava. Deus conhecia a situação do Eliseu. E olha só que interessante. O Elias encontrou o Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Meu amado, Deus foi buscar o Eliseu lá no meio da roça, arando, trabalhando, mas Deus conhecia o coração daquele homem. Você não vai encontrar nenhuma referência para Eliseu antes. Você não vai encontrar. Estava lá, no meio do mato. Aí Deus manda chamar. E aí, sabe? Deus te encontrou no momento certo. É esse momento que Deus te achou, sabe? Não interessa o que você está fazendo. Não interessa o que está passando. É agora. Deus te chamou. Você tem que lembrar no momento que Deus te chamou. Você que já aceitou a Cristo, você que já recebeu o chamado, você que já participou, que já orou, viu? Você, não interessa a sua idade, você tem que lembrar daquele momento que Deus falou com você. E você vai entender, quando Elias chama Eliseu, o Elias fala assim, o Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, porque ele entendeu que ele foi chamado pelo profeta. Ele já conhecia, estava de olho no profeta. E ele foi atrás. E ele faz um pedido muito lindo. Ele fala assim, eis, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Porque o Elias tinha que conseguir, ele estava obedecendo a Deus. E então eu irei contigo. Aí o Elias falou assim, vá e volte. Lembre-se do que eu fiz a você. Marque esse momento.
Você que um dia já ouviu Deus falar com você, você que já levantou a mão, que já aceitou Jesus como seu Salvador, marca aquele dia. Porque naquele dia você estava desesperado, se considerando o pecador, o pior de todos, e era mesmo, estava indo para o inferno. Mas parece que você, no meio do caminho, você fica lembrando de algumas coisas, fazendo algumas coisas, achando que está tudo bem, e você já quer fazer coisas sem consultar a Deus, você esquece quem te chamou. Mas ei, lembra daquele dia? Como referência, para você nunca mais fazer aquilo. Mas você tem que lembrar de onde Deus te tirou, meu amado. Ó, é o que Elias fala para ele. Meu amado, olha, você, mesmo quando você é chamado por Deus, o Eliseu, ele demonstra um sentimento de respeito à família. Deixa eu lá beijar meus pais. Sabe? Porque ele sabia, naquele momento, que ele tinha que seguir um outro caminho. Ele foi escolhido por Deus. E ele vai, se despede. Mas sabe, nós precisamos respeitar isso. Tem pessoas da sua família que não vão entender o seu chamado. Não tem problema. Você entendeu o que Deus quer na sua vida? Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a sua família e viver na igreja, ser missionário, até que pode até ser isto. Mas é uma outra situação agora. Mas eu acho que o respeito com os pais, você tem que respeitar seu pai, tem que respeitar seu cônjuge, tem que respeitar o momento de cada um. E ele vai. E você nunca pode esquecer, meu amado, o momento que Deus te chamou. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Mas esqueça. Não faça as coisas que você fazia antes. E é um grande aprendizado. E o Elias me ensinou isso. Melhor, o Eliseu vai me ensinar. Por quê? Ele vai. Olha só. E ele foi. E o versículo 21 fala que ele voltou. Ele foi lá, deu um beijo no pai, na mãe. Olha, mãe, pai, agora eu estou deixando vocês que eu preciso seguir a Deus. Eu estou sendo chamado, eu não sei o que Deus vê em mim, mas Deus conhece meu coração, eu quero servi-lo. E ele vai. E olha o que ele me ensinou. Elias está lá esperando. Deus fala, Elias, fica aí porque ele volta. Eu conheço o coração dele. Segura um pouquinho aí. E olha o que ele diz, meu amado. Olha só. Ele voltou. Ele apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles depois partiu tornando-se o seu. O que eu aprendi? Primeiro, Deus te chamou, não tem mais volta. Não tem mais volta. E sabe por que você está voltando? Porque você não entendeu ainda. Você tem que manter um respeito pela família. E claro, você vai trabalhar, você volta, mas você vai subir de patamar agora. Você vai andar com Deus. E não tem mais volta. Se Deus te chamou, Ele vai trabalhar com você enquanto você estiver respirando. Você vai entender que tem que deixar as crianças brincarem, presta atenção, entendeu? Nesse sentido. Deixa as pessoas também brincarem com a vida. Segue o seu caminho. Não tem mais volta, o Elias falou, o Eliseu disse, não tem mais volta. Eu preciso queimar o passado. Eu peguei lá, queimei, por quê? Era o que eu tinha, era o meu trabalho. Eu fazia aquilo. Eu não tenho mais o que fazer agora. Agora, eu estou nas mãos de Deus. E nós precisamos fazer isso, sabia? Nós precisamos queimar o passado. Ah, não, mas eu não posso queimar isso aqui. Tem situações que você vai ter que entender. Você vai ter que mudar de companhia, mudar de amizade, mudar de ambiente. Se os ambientes que você está frequentando, você não vai conseguir, você não conseguir adorar a Deus, modificar o ambiente com a sua presença. Não é para chegar na empresa, está tudo errado. Não é isso. A sua presença, as suas ideias, a sua postura tem que mudar o ambiente onde você estiver. Não é você ser contaminado para aquele ambiente.
você precisa se impor. Às vezes, quando alguém contar uma piadinha sem graça, se você não rir, a sua não ação é uma ação. Se durante uma situação você deixar ele falar um palavrão, a sua não ação é uma ação. Diante de alguma situação você não mentir, a sua não ação é uma ação. O não para a sociedade que você vai dizer vai trazer crescimento para você. Nós precisamos queimar o passado. Mas a minha lista de amigos na rede social tem... Deleta. Não, sério. Mas esse aqui eu lembro de 10, 20 anos atrás, que traz crescimento? Não. Então, bora, segue o jogo. Olha para frente. E uma outra coisa muito interessante, né? Que você acabou não entendendo. E olha que lindo. Quem você é, na verdade? O que você se tornou depois de chamado? Olha no finalzinho. Auxiliar de quem? Você viu que honra? Sabia que você é um auxiliar de Deus? Mas como assim? Onde você estiver, você vai entender que Deus quer te usar com uma oração, com uma palavra, com uma postura de fé. Às vezes não precisa falar nada. Posso orar? Vamos orar. É que nós queremos o seguinte, né? Quando a gente se converte, é assim também, viu? Já quer sair pregando tudo. E você vai entender que nós temos que fazer isso mesmo. Mas é com o tempo, com amor, Deus vai te preparar. E não foi diferente com Eliseu. Mas olha, ele já me deu um grande ensinamento quando ele foi chamado. Não tem mais volta, hein, Cícero? Queima tudo o passado, respeita a família, onde você estiver. Honra pai e mãe, honra esposa, honra esposo, honra mãe, honra filho, honra a família que Deus te deu. Não tem mais volta, esquece o passado, queima tudo e vai para frente. E aí, olha que lindo. E o capítulo 2, eu vou pegar algumas partes que me chamam a atenção, que o Elias, Deus escolheu Eliseu para ser o sucessor de Elias. Elias tinha passado por um monte de situação, ele achou que ele era um momento da vida dele, ele achou que ele era a última bolacha do pacote, só eu não me curvei aos... Elias, calma, tem mais 7.000, tá, que eu estou usando aí que você não sabia. Só para você entender que nós precisamos manter a humildade. E ser humilde é reconhecer seus limites. Não é ser bobinho, as pessoas confundem humildade com idiotice. Você conhecer seus limites, saber que você precisa ampliar, precisa melhorar. O Elias, olha que lindo. Quando o Senhor levou Elias aos... Eu quero ir para o céu. Quer ir para o céu? Quer, não quer? Faz como Eliseu. Queima a carne dos bois. Porque se você ficar alimentando a carne... O que fez com a carne do boi? Alimentou o povo. E se você não se colocar na presença de Deus, ficar alimentando o povo com a carne, alimentando o povo com a sua carne, meu amado, eu não sei se você vai chegar por aqui, mas vamos embora. Mas quando o Senhor levou Elias aos céus, no redemoinho, aconteceu o seguinte, presta atenção. Elias e Eliseu, eles saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, Eliseu, vem comigo aqui, mas é o seguinte, fica aqui, olha o que Elias fala para o Eliseu, fica aqui, que o Senhor me enviou a Betel. Fica aqui, tá? O Senhor me enviou a Betel. Aí o Eliseu falou o seguinte, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que eu não te deixarei sozinho, não. Eu vou com você. Eu queimei tudo, não tem mais nada que fazer para lá, não. Onde você for, eu vou. E aqui uma coisa bem interessante, que me chamou a atenção, que Betel, se você procurar a Bíblia, Betel significa casa de Deus. Em algumas versões, casa do pão. Sabe essa história de que você não precisa de igreja? Precisa sim. Você precisa ter um local para comunhão, para aprendizado, para compartilhamento,
para formar o nosso exército espiritual, social, físico também, espiritual. Nós precisamos. E aí o Elias falou assim, não, eu preciso ir. Eu preciso ir para Betel também. Eu preciso ir lá, eu preciso aprender. Então, você tem que entender isso. Nós precisamos vir para a igreja, nós precisamos. Eu sei que você fala que nós somos uma igreja, mas até você entender que você é uma igreja portátil, que Deus decidiu habitar dentro de você, até você ter essa maturidade. Mesmo tendo essa maturidade, nós precisamos de ter esse momento, esse espaço de comunhão para compartilhar bênçãos, para compartilhar estudo, para compartilhar a presença de Deus, para adorar. É o espaço de adoração coletiva. Deus vai te enviar para uma casa, para você crescer, tá bom? Que seja aqui. E nessa fase agora de pandemia, com todas as restrições, com os cuidados. Correto? Aí você não vai ter problema. Ah, mas se amanhã disser que tem que manter 1,5 metro de distância, nós vamos fazer isso, socialmente falando. Você entendeu? Que você precisa vir à casa de Deus para aprender. Eu entendi isso. Eu vou. E aí é o seguinte, olha que lindo. Aí eu fui em Betel, fui para a igreja. Estou aprendendo o que você faz na igreja. Tem os cultos de oração, tem ação social, tem uma ação social da igreja. E tem um momento espiritual que você tem que aprender a ler a Bíblia, a estudar assuntos espirituais. A Deus coloca pessoas capacitadas aqui para te explicar. Onde quer que você esteja, Deus vai te colocar, vai colocar pessoas capacitadas, porque Ele te escolheu. Foi Ele que te escolheu. E aí, uma coisa bem interessante que aconteceu foi o seguinte, no capítulo 2, no versículo 3, em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, ô Eliseu, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, hein? Separando-o de você. Aí Eliseu respondeu, sim, eu sei. Mas não fala nisso não. É como se o Eliseu tivesse aprendendo em Betel, aprendendo as lições, aprendendo a ler as escrituras, aprendendo a orar, aprendendo a buscar a Deus coletivamente, aprendendo a crescer. Nós precisamos aprender. A Bíblia fala que o povo de Deus é destruído lá em Oséias porque não conhece a escritura. Mais para frente vão dizer que que o povo de Deus ele perece porque não conhece as escrituras nem o poder de Deus. E o Eliseu fala, sim, eu sei. Quer dizer, ele aprendeu da história que o Elias estava para ser levado aos céus. Então nós precisamos conhecer, sabe? Quando é que a igreja vai ser arrebatada? Que negócio que é esse que Jesus vai voltar? Então é um momento em que lá em Betel, que significa casa de Deus, casa do pão, que você entende, na igreja eu preciso aprender também. E é aqui que você vai tirar suas dúvidas. E segue o jogo. Versículo 4, então Elias disse, ô Eliseu, fica aqui, fica agora aqui em Betel, na igreja, você está aqui já conversando com os profetas, fica aqui conversando com os profetas, era uma escola de profetas, fica aqui conversando com eles, tá? Que eu tenho que ir para Jericó. Fica aqui no conforto da igreja, vem aqui de quarta, domingo, fica aqui satisfeito, fica aqui só sendo alimentado, que eu vou colocar em prática o que eu aprendi lá em Jericó, vou arrumar problema. É como se Deus estivesse falando assim para mim e para você, olha, tudo bem, está valendo, vem. Tem um momento que você tem que ficar aqui só aprendendo bonitinho. Mas você não vai ficar só aqui. E o Eliseu fala assim, ei, eu juro pelo nome do Senhor e pela sua vida, que eu não vou deixar vocês sozinhos. Sabe, quando Deus te escolhe para um projeto, você nunca vai estar sozinho, sabia? Primeiro que Deus está nesse negócio, você nunca vai estar sozinho, mas fisicamente falando, Ele sempre vai levantar alguém para te ajudar. Quando vem do céu, não tem jeito. E aí eles desceram para Jericó. Meu amado, o crescimento, muitas vezes, vem fora da igreja. É como se aqui fosse a teoria.
Olha, quando acontecer isso, você faz isso. Quando acontecer isso, você faz isso. Entendeu? Entendi. Aí você sai daqui, de Betel, e lá fora, aí passa um cachorro, você fala, por que você vai chutar o cachorro? Você não aprendeu lá que você quer amar? Aí a pessoa fala mal de você. Ei, o que você aprendeu na igreja? Você não tem que orar por ela. Quando que a palavra vai fazer efeito em mim e em você? Se as pessoas de fora de Jericó falam assim, ó, esse cara aí é crente só em Betel, só na igreja. Só lá entre os profetas. Se olha, tá lá todos os profetas, vestidinho, bonitinho, cabelo de braço, só lá. Mas aqui é igual, não dá para diferenciar quem é quem. Então, meu amado, o crescimento espiritual vem fora da igreja. Os familiares, quando alguém contradiz as suas ideias, né? Importante isso, né? Você fala, respira, tá bom. De repente eu tenho que melhorar mesmo. Procura entender isso. E o Eliseu foi com ele. Bom, aí em seguida, de novo, olha só. E em seguida, Elias disse, fique aqui em Jericó. Ele aprendeu o que fez, tinha que fazer lá, a Bíblia não revela. Pois o Senhor me enviou a Rio Jordão. O que o Eliseu respondeu? Ó, eu juro por nome do Senhor e pela sua vida, que eu vou com você. Você não vai sozinho. Sabe, meu amado? Eu sei. Muitas vezes, o seu tempo para fazer coisas que você é convidado para fazer, não permite, porque você assumiu vários compromissos. E Deus sabe muito bem disso. Tanto que os profetas ficaram lá, em Betel. Não tem problema. Tudo isso faz parte. Mas eu quero que você entenda que não é só porque você não vai participar, que o que participou não é melhor que você. É que ele está vivendo mais que você. Ele está vivendo outras experiências. E vai chegar o seu momento. Vai ter oportunidade de você, pô, nessa eu vou. Olha, eu não vou pessoalmente, mas eu vou participar. Eu vou em ação. Então assim, você vai se envolvendo espiritualmente com o corpo. E as coisas vão se resolvendo. E Deus conhece você. E Deus sabe tudo, meu amado. Quando ele sai de Jericó, é como se Deus falasse assim, olha, eu sei que você já foi para Betel, você já foi ter experiência em Jericó, você está em Jericó tendo experiências, mas Deus fala assim comigo, com você, olha, eu quero que esse ano você tenha experiências mais profundas. Eu quero que você agora mergulhe comigo no Rio Jordão. Sabe, eu quero que você mergulhe comigo agora. E quando eu ouvir o Rio Jordão, o que eu vou fazer no Rio Jordão? Eu vou mergulhar, eu vou ter experiências mais profundas com Deus. É como se Deus estivesse fazendo isso para você. Em 2022 é um ano de experiências mais profundas. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça do que você tem aprendido em Betel. Não esqueça do que você tem aprendido na sua empresa, na sua escola, que é Jericó, vamos pensar assim. Mas Deus quer que você tenha outras experiências. Fique atento esse ano. Aleluia! Bom, a Bíblia diz o seguinte, que 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando a quando Elias e Eliseu passaram a margem do Jordão. Quantos ficaram olhando? Sim? Quanto? Quantos foram? Bom, na matemática, foram 50 ficaram olhando e 2 foram. Então, 52 vão ver o que vai acontecer. Mas 2 vão viver. Sim ou não? Eu fico imaginando o culto que teve depois daquela pesca lá. Não é pesca, né? Depois que Jesus estava no barco lá com os discípulos estavam no barco, à noite, aquela tempestade, aí Jesus vem caminhando em cima do mar. É o fantasma! Aí Jesus, ei, é fantasma não, sou eu. Não, e o barco, não, se és tu, aí o Pedro fala, se és tu, deixa que eu vou até aí, lembra? Essa história é legal? Depois te prega sobre ela. Mas eu queria falar isso para você, o seguinte, o Pedro foi, e começou a andar também, foi ou não foi? Depois caiu, afundou, né, engoliu um pouco d'água do mar. Culto da semana seguinte, culto de quarta-feira aqui, pastor Luan está dirigindo o culto aqui, aí testemunho. Aí,
tinha 12 no barco. Aí 11 fala assim, ó, nós queremos dar um testemunho. O João fala, qual é o testemunho? Olha, eu estava no barco, tempestade, o barco ia afundar, e nós vimos dois homens andando. Primeiro, Jesus andando sobre o mar, e depois mais uma outra pessoa. É um milagre isso. Aí o Pedro levanta a mão, ei, eu quero dar um testemunho também. Ei, ó, só quero acrescentar que eu era esse um que participou. É um plus na vida espiritual. Você presenciar, você vivenciar o poder de Deus na sua vida. Dar um testemunho, ó, eu sei que foi Deus. Eu sei que Deus me livrou. Eu sei que foi Deus que me sustentou. Eu sei que foi Deus que abriu a porta. Isso é fantástico. Queria mostrar isso para vocês, ó. 50 ficaram olhando os dois atravessar. Aí começa o milagre. Por quê? Elias tirou o manto, enrolou e com ele os bateu na água. As águas se dividiram. E quantos passaram? E os dois atravessaram o mar a seco. Os dois participaram daquele milagre. Sabe? Ah, mas só eu estou indo para a igreja. É você que vai participar. Os outros vão olhar, vão ver que Deus está no controle da sua vida. É fantástico isso. E aí acontece uma coisa muito interessante. Pessoas vão olhar. Ah, mas e aí os 50? Eles estão olhando. Eles vão ter a chance deles depois. Mas naquele milagre, ele não participou. E depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que eu posso fazer a seu favor antes que eu seja levado para longe de você? E conhecendo o poder do Elias, ele podia pedir qualquer coisa. É como se Deus estivesse falando para você, olha, o que você gostaria que eu fizesse na sua vida hoje? Aí nós já pensamos em coisas materiais. Oh, eu queria ser rico, queria ganhar uma casa, queria ter isso, tal. Está valendo. Deus é o Deus de tudo, do ouro, da prata. Ele sabe o que está no seu coração, ele está providenciando isso. E aí, o coração de Eliseu, ele fala assim, olha, eu quero ter a porção dobrada do teu espírito profético. Eu quero ter a porção dobrada do teu espírito. Do seu espírito profético. Eu quero ser usado por Deus 2 vezes mais do que você foi usado. É possível? Aí, olha que lindo. Olha só. Ele pediu para quem? Para Elias. Foi ou não foi? Aí o Elias fala assim para ele, seu pedido é difícil, hein? Mas uma coisa interessante, quem é que ia dar poder para o Eliseu? É o Elias ou era Deus? Sabe? Muitas vezes nós limitamos a ação das pessoas que Deus escolheu, que Deus está trabalhando, que Deus está trazendo, como se nós, mas quem é que está capacitando aquela pessoa? Quem é que está levantando? Quem é que está instruindo? Deus. Nós temos que ter a sensibilidade de entender isso, que é Deus que escolhe, que Deus capacita. É ou não é? Mas tem que ter o discernimento de orientar, de caminhar juntos. Observe, meu amado, se você quer ser uma bênção de Deus, se você quer levantar a cabeça, levantar os olhos, olhar com os olhinhos brilhando para as pessoas, você tem que andar com pessoas que querem fazer a mesma coisa. Não adianta você querer andar com uma pessoa que tem uma vida promíscua e achar que Deus vai te usar a qualquer momento com poder, que vai abrir o rio. Só tiver tu, vai tu mesmo. Mas não é uma continuidade isso na sua vida. É como se você fosse usado ao acaso. Você precisa se lembrar de onde Deus te chamou. Mudar de atitude, andar do lado de Elias. Pessoas obedientes a Deus, pessoas que querem servir a Deus, pessoas que não medem esforço para buscar a Deus, para servir a Deus. Se você quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas eu não sei ler a Bíblia, vem para Betel. Mas eu não entendo, continua lendo. Deus vai te instruir. O Espírito Santo que Deus colocou em você vai te fazer lembrar.
Mas eu não sei orar. Vem aprender. Vamos aprender juntos. É assim. Aí o Elias fala, olha, é difícil, hein, que você está me pedindo. Bom, é o seguinte, se eu pedir é difícil, mas se você me vir subindo quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Observe, meu amado, ele queria trabalhar o dobro para Deus. Peraí, você tem que conhecer alguém que trabalhe para Deus. Você tem que colar em alguém que trabalha para Deus. Verdadeiramente para Deus. Você já viu isso? Anda na avenida, aí abre uma farmácia de um lado. Ó, 1 ou 2 anos depois acontece uma outra farmácia do outro lado. Sabe? O pessoal vê que dá certo, copia a ideia. Isso faz parte. Eu quero dizer o seguinte, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa andar com pessoas que você, esse aqui representa Deus. E aí, é Deus que te sustenta, meu amado. E é de repente, viu? E as coisas acontecem de repente. Quando você menos espera, você está orando. Você está aí jejuando, está estudando, está louvando a Deus. E aí os 50 vão ficar sentados. E vai estar 2 lá, você está no meio, sendo usado por Deus. Você entendeu? Na vida é assim, é muito legal. E aí, mas eu não estou falando aqui de palco, não. De situações, de ser usado por Deus. Tem 50 olhando e Deus nos instrumentos. Tem 50 olhando e Deus estudaria. Sabe, Deus, você trabalhando para Deus, onde você estiver, é fantástico, é impagável isso. E Deus te sustenta. E de repente, enquanto eles caminhavam, caminhavam e, entendeu? Caminhavam e conversavam com pessoas que seguem a Deus. Que papo que era ali? A vida alheia? Não, era ministério. Deus, Antigo Testamento, histórias, fantástico. Aí apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemor. Quando chegar no céu, eu vou falar com Deus se der tempo para esse OVNI aí, né? Esse objeto voador não identificado. Ele foi levado aos céus. Eu quero saber se veio o cavalo de fogo, se for, vem cá. O fato é o seguinte. Um dia, a Bíblia diz que Jesus vem resgatar a igreja. Fica aí, pergunta para alguém ficar, como é que foi? Eu quero saber. Eu quero ser levado. Mas está lá. Então, estou falando isso para você. Não é algo. É você acreditar ou não acreditar que a igreja vai subir. Mas isso depois a gente aprende juntos na escola bíblica, tá bom? Você está convidado a participar. Bom, o fato aconteceu. E quando viu isso, o Elias gritou, meu pai, quer dizer, eu estou vendo, hein? Estou vendo, meu pai. Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao... Observe, olha que lindo. Quando ele foi chamado, o que ele fez? Queimou tudo. É uma fase espiritual. Caminhou, aprendeu com os 50 profetas, viveu com os profetas na escola, no Betel, foi aprendendo, foi passando por situações, acompanhou Elias. E aí, chegou um momento agora, que é um outro estágio da vida. É como o seguinte, eu não quero mais passar pelas mesmas coisas que eu passei. Se eu passar, eu já sei como vou resolver, porque Deus já me deu a direção. É como se ele falasse o seguinte, olha, agora eu estou rasgando, não serve mais. Eu preciso de uma renovação agora. É um ano novo, vida nova, eu vou pensar assim. Eu tenho que rasgar, eu tenho que renovar meu pensamento. Eu vi uma situação, eu sempre tinha a mesma opinião, mas espera aí, e agora? O que eu aprendi? O que Deus me revelou? Será que eu não posso mudar, direcionar? É que o Eliseu me disse quando ele rasgou isso. Olha, você precisa agora de uma nova visão. Você chegou até aqui? Já sabe que a igreja vai subir? Alguns se deixaram.
Você viu subindo? Agora é com você. Renovação. Para. Depois que ele fez, ele pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do... Esses dias, tem uma padaria perto de casa, lá, Mr. Pão, que ela foi vendida, aí o novo dono comprou lá, fundou de novo, que não deu certo, colocou uma equipe nova lá, aí agora estava assim, sob nova direção e está em reforma. E a Gina comentou o seguinte, caramba, né, todas as pessoas que pegam um lugar novo assim, quer reformar, mas estava bonito o lugar. É como se Deus, olha, você está bonito, mas posso dar uma reformada para melhorar? A sua vida está boa? Posso dar uma reformada para melhorar? 2022 sob nova direção? Eu não preciso, sabe? Eu tenho que manter a estrutura. O Elias faz isso. Ele mantém a estrutura. Ele estava, sabe, seguindo quem? O Elias. Ele tem um padrão. O salto dele, né? Lá das Olimpíadas já sai com uma nota mínima. Opa, ó. A nota mínima aqui é Elias. O que ele faz então? Ele rasga a roupa dele. Rasga. Agora, isso aqui não serve mais. Essa roupa não serve mais agora. Agora eu vou ter que colocar. Pegou o manto de Elias. Olha o que ele faz. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou. Porque ele ia voltar agora. Ah, quem é que está lá do outro lado? Quantos estão lá do outro lado? Hã? 50. O que eles estão fazendo? Olhando. Aí eu te pergunto, meu amado, sabe? Dói o coração falar isso para você. Você acha que todos na igreja torcem por você, pelo seu sucesso? Se você acha que as pessoas que estão na igreja vão torcer pelo seu sucesso, todas, eu não sei. Deveria, né? Sim ou não? Porque como corpo, o seu sucesso é o meu sucesso. Eu falei para minha sogra, sua casa, nossa casa. Não, isso não. Quer dizer, então assim, sua casa, nossa casa. Né? Mas sabe, a família torce pelo seu sucesso, não torce? Às vezes o pai e a mãe dão uma bronca no filho, que estão atrapalhando, aí que está bagunça, o culto, brincadeira. Aí o pai dá uma bronca na filha, mas assim, porque quer, né? Mas deixa elas à vontade, viu? Não atrapalhou nada. Foi, Deus falou com você. E elas fizeram o papel delas. Até parece crianças, né? Tem que entender isso. E aí, se você mantiver uma postura, e as pessoas estão vendo quem você está olhando, andando, quando você anda com Jesus Cristo, não é dentro da igreja. É evidente que você está buscando Cristo aqui. Mas tem que ser evidente quando você estiver voltando para os seus. Se você voltar com as mesmas ideias, com a mesma postura, com a mesma desobediência, você fala, meu, não dá para você pedir um manto emprestado do Elias lá e voltar, ok, lá, fazer um milagre na sua vida. Porque a atitude de Eliseu foi essa, Senhor, ó, agora é comigo, tá? Que ele faz assim, ele bateu e perguntou, olha que lindo. Bom, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. E ele fala baixinho para ele aí, tá? Porque os outros 50 estão lá. Ele não grita. Ele fala, vamos. Onde está agora o Senhor Deus e Elias? E põe o manto na água. E aí o que acontece? Tendo batido as águas, elas se dividiram. E ele atravessou. Ele não gritou, ei, onde está o Deus de Elias agora? Vou ter que atravessar, não tem ponte. Não. Agora, vou tentar, vamos. Aí Deus, ei, estou com você. Agora é com você. Nova fase. Novas experiências. Mas sabe o que é ruim às vezes? É as pessoas chegarem e falarem assim, poxa vida, lá vem aquela chata, aquele chato, mesmas coisas, não traz nada novo, só ela está certa, só ele está certo, eu não posso falar uma frase,
que aí ele já não, é não, é não. Não tem diálogo. Ninguém consegue conversar com você. É como se só suas ideias prevalecessem, fossem as corretas. Você já pensou nisso? Você está chato ou chata? Foi para mim mesmo. Eu aprendi a ouvir mais. E esse ano também vou ouvir mais. Vou falar também. Um pouquinho mais, na hora certa. Vou ensinar um pouco mais que estou aprendido. Mas sabe, eu quero dizer o seguinte, prepare-se. Porque você vai viver uma vida de... Essa é a mensagem. E sabe aqueles 52, aqueles 50 que estavam lá? Se você ler, a Bíblia vai chamá-los de valentes. E os 50 valentes estavam lá, porque você não sabe o que eles estão fazendo para Deus, particularmente. A Bíblia não menciona isso, mas está lá. A Bíblia fala que são os valentes, os profetas valentes. E eu gostaria de encerrar essa mensagem. Tem um louvor muito lindo, que fala que Deus está no controle. Eu não vou cantar aqui assim, mas eu vou dar uma rabiscada aqui. Ficar um pouco distante aqui, por causa da pandemia, manter aqui uma distância. Mas sabe, meu amado, se Deus falou com você, vai projetar a letrinha aqui, não vai? Vai projetar a letra aqui. Eu gostaria que você cantasse com fé, sabe? E não esquecesse, quando você estiver passando por situações que você vai passar em 2022 agora,